Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Obrigado por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra, por me acolher em sua casa. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, coloque a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus, peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 26 a 40. Naqueles dias um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que descer de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Felipe correu, ouviu o eunuco ler a profecia de Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Felipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e quando um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Felipe: peço que me explique de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Felipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco diz a Felipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou para o carro, os dois desceram para a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Felipe foi para Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 65, 66. Aclamai o Senhor Deus da terra inteira. Nações, glorificai o nosso Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44 ao 45. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. E comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe
os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, durante toda essa semana, nós estamos com João no capítulo 6, que vai falar, iniciou falando a multiplicação dos pães, e todo o capítulo 6 fala de Jesus, o pão da vida. Jesus que caminha muito e vai para o outro lado do mar, e todos vão à sua procura. É Jesus que tem um pão para dar a você e a mim. E esse pão foi aquele que desceu do céu, Ele mesmo. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nos apresenta Filipe catequizando. Filipe em plena comunhão com Jesus Cristo. Ele é um grande missionário, como foi Jesus. Ele está indo de cidade em cidade, povoado em povoado, e ele encontra, por orientação de um anjo, um eunuco que estava lendo a Bíblia. E o anjo manda Filipe se aproximar do eunuco, e Filipe pergunta para ele, ouvindo ele lendo o profeta Isaías: você está entendendo o que está lendo? E ele falou assim: como é que eu posso entender se eu não tenho quem me explique? Ele está falando dele mesmo ou de outra pessoa? Filipe explica todas as passagens da Escritura que ele está lendo e anuncia de Jesus como o Messias, o Senhor, que morreu numa cruz, mas ressuscitou. O eunuco se encanta e pede a ele: tem água aqui, que me impede de ser batizado? Filipe vai e batiza o eunuco. Quando ele batiza aquele homem, dá a ele uma missão de ser pão para o mundo. A minha missão e a sua, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, ser Cristo no outro. Independente do outro achar que você está querendo fazer para Deus e não para aparecer. O salmista vai dizer hoje no Salmo 65: aclamai o Senhor Deus, quem? Toda a terra. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os sacramentos, meu irmão, minha irmã, são os sinais visíveis da presença de Jesus nessa terra. Quando a palavra é proclamada na missa, no culto dominical, nós temos que prestar atenção àquela palavra, ouvir o anúncio e não ficar lendo. Quantas pessoas sem conhecimento litúrgico ficam lendo ainda hoje o jornalzinho, a liturgia, o celular? Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é proclamada, chega a seu ouvido, vai à sua mente e escorre pelo seu coração. A Eucaristia é a fé da nossa igreja. E a fé é um dom doado por Deus. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Ninguém, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente escuta esse versículo, Jesus dizendo que Ele é o pão da vida, Ele é a salvação do mundo, Ele é o alfa e o ômega. Mas Jesus, Ele não fica, escuta tudo que nós falamos, reza o que nós rezamos, mas sabe Ele que tudo é iniciativa de Deus. É comigo a iniciativa de Deus, é com você, é com todos nós. Deus não é Pai só meu nem só seu. Deus é Pai de toda a humanidade, independente de você, da pessoa crer ou não. E louvado seja nosso Deus, porque Ele nos corresponde com a sua graça, esse seu amor. Quem será ressuscitado no último dia? Quer saber? Escuta a voz do Pai. Deus não exclui ninguém. E quem escuta a voz de Deus faz esse discipulado,
todos os dias tem um céu por garantia. E Deus está falando e nos instruindo, pouco a pouco, catequizando dia após dia, porque Deus é o mediador da eterna e nova aliança. Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida e da sua vida. Ele diz assim: eu sou o pão, todos que necessitarem de pão, venham a mim. Esse pão sou eu. A carne de Jesus é para nós alimento, para mim, para você e para todo mundo. E quando nós comungamos, a nossa carne se mistura com a carne de Jesus. O nosso sangue se mistura com o sangue de Jesus. Nós estamos ali em comunhão com Jesus. Por isso, quando você receber a Eucaristia, tenha isso em mente. Quem dele comer nunca morrerá. Então, peçamos a Deus essa graça da Eucaristia, da palavra proclamada, ser para mim e para você, esse alimento que dura toda uma eternidade. Que nós possamos receber o induto de ouvir a voz do Pai, que nos leva até Jesus. Ele é, como diz o profeta Isaías, o pão da vida, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, o grande Deus, Deus conosco. Que Deus possa estar sempre ao nosso lado e que eu e você possamos ir ao encontro de Deus, nos encontros dominicais, na missa, e fazer a vontade dele e não a nossa. Amém. Que desça você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.